Fala, Renan, tudo bem? Como é que estão as coisas por aí? Fala aí, César, beleza? Bom demais. Correria, mas estamos indo. Caminhando melhor do que antes. Bora para cima. Estou aqui hoje com o Renan Carvalho, da Viva Digital Marketing, Isso aí. nosso mentorado, participou conosco aqui do programa Acelerador Financeiro, está botando para quebrar infoprodutos, agência de viagem. Isso Conta um aí. pouquinho para nós aí, Renan, como que foi essa experiência inicial, né? O que te levou a nos procurar no Acelerador Financeiro? Então, dá uma introdução para a galera conhecer um pouquinho de você também. Legal, César. Bem, como você falou aí, meu nome é Renan Carvalho. Eu hoje toco basicamente duas empresas aqui, uma voltada para o nicho de infoprodutos e outra de agência de viagem. Quando eu te procurei ali, eu acredito que eu estava com uma dor que é geral de todo empreendedor, que é a gente vai querendo assumir tantas funções, fazer tantas coisas que são necessárias para o nosso negócio, quando a gente se dá conta, para executar um tanto de coisa, a gente está deixando outras coisas importantes também. E eu sabia que eu precisava, talvez, melhorar a minha capacidade de delegar, ou, de repente, aprender a delegar, para ver se eu conseguia realmente valorizar mais meu tempo, conseguir me dedicar a outras coisas que trariam um resultado melhor para a minha empresa. Posso dizer que estava até um pouco perdido ali, sem saber se eu estava realmente trabalhando do jeito certo, e entendi que vocês poderiam me trazer uma clareza muito grande em relação a esses processos, contratação, delegar, algumas tarefas que não tinham por que eu estar fazendo, e foi muito bom. Muito bom. Principalmente você falando nessa questão aí de delegação, né, de você ter conseguido trazer algumas pessoas para o time, estar colocando os processos. Eu lembro quando você chegou, você estava assim um pouco cansado, um pouco sobrecarregado, que tudo sobrava nas suas costas. Hoje isso está mais tranquilo, você consegue ver que você tem assim, mais tempo livre. Você chegou assim, cara, eu preciso, né, de aumentar o faturamento, todo empresário precisa, mas a primeira coisa que eu quero aqui é me aliviar. Eu estou trabalhando demais, é de domingo a domingo. Como que isso está hoje, Renan? Com certeza, César. Eu lembro da nossa conversa, de você me perguntando qual que era meu objetivo, e eu falei para você, para mim, se eu tivesse que ganhar menos, mas ter mais tempo com minha família, ter mais tempo para mim estava ok, e era isso que eu estava buscando realmente, é óbvio. Não é que eu esteja querendo parar de trabalhar, continuo trabalhando muito, quero crescer as minhas empresas, mas eu sabia que do jeito que estava, não importava mais só o resultado financeiro, porque eu não tinha tempo para mim. E hoje, depois da gente conseguir fazer aquele processo seletivo, contratar alguém qualificado ali, eu consigo, não que eu esteja trabalhando menos, porque, como eu falei, a empresa continua precisando crescer, mas eu estou conseguindo dedicar o meu tempo estratégico em coisas mais importantes que claramente vão me trazer resultados muito maiores do que eu executar algumas microtarefas que poderiam ser executadas por qualquer pessoa, me traria. Então, nesse sentido, eu estou realmente bem satisfeito por conseguir ter um olhar um pouco mais macro sobre como que eu estava perdido nas atribuições ali da empresa, em questões, algumas tarefinhas bobas que não tinha por que eu realizar. Você tinha muita tarefa no operacional. No operacional, é isso. Acabava que você já estava, eu acho, tendo um resultado financeiro legal, mas quando a gente pegava para dividir 12 horas de trabalho por dia, você pega tanto de hora no mês e fala, cara, minha hora não está tão valorizada assim, não. De repente, eu posso contratar alguém ali que vai receber bem menos, né, naquela hora específica para realizar determinada tarefa e te sobrar tempo livre para pensar, de repente, em diversificar, em pensar em formas diferentes de atuar dentro do seu negócio. Aí eu lembro também que a gente chegou dentro do método, o que a gente sempre faz primeiro, são os 3 P's. Primeira coisa é o posicionamento. E ali você fez o teste, a gente passou o teste de autoconhecimento, definimos o seu perfil lá no profile, e ali você entendeu um pouco mais de você. Conta para nós um pouquinho, né? Como que foi essa questão de você ter olhado para dentro de si, para ver onde você era bom, onde você era ruim, quem que você precisava de trazer para complementar, porque não é simplesmente sair contratando o que a gente acha que é. Como que foi para você ter olhado para dentro de si através de uma metodologia? Essa etapa do nosso trabalho juntos aqui, para mim, também foi muito importante, porque a gente, como empreendedor, a gente começa a executar tudo, né? Contabilidade, financeiro. Contabilidade não, porque isso até que já era terceirizado, mas a gente faz um pouco do financeiro, a gente faz fechamento, a gente faz marketing, a gente faz atendimento, a gente entrega produto. Quando a gente se vê naquele desespero de ter que delegar, nem sempre a gente, iniciante, talvez olha para a área correta a se delegar, aquela que talvez vai trazer o maior resultado com o menor esforço, ou que a gente realmente deva delegar. E quando você me deram esse olhar de entender o meu perfil, o que eu tenho mais dificuldade de fazer por uma questão de personalidade, que talvez aquela área ali seria o ideal para eu começar delegando. Isso para mim foi muito importante e depois que aconteceu a contratação fez muito sentido, porque a própria energia que eu sinto que está sobrando para mim para trabalhar é fruto de ter delegado coisas que realmente me cansava demais fazer por uma questão de personalidade. Então, eu acho que esse olhar para dentro ali, eu nem sabia como fazer essa leitura, vocês me trouxeram clareza nesse sentido de como que eu me posiciono,
como que meu perfil me posiciona dentro da minha empresa. E eu gostei demais também dessa etapa. Estou muito satisfeito com essas delegações que aconteceram aqui. Às vezes as pessoas procuram a gente, empresário, chega, cara, eu preciso de contratar melhor, eu preciso de definir processos, né? Às vezes eu preciso de crescer no negócio, melhorar meu faturamento, e chega ali com muitas dores técnicas, mas que a gente vai falar, cara, o primeiro passo é olhar para dentro. Por quê? A empresa, ela surge dos princípios da pessoa, do empresário, aqueles princípios internos do empresário, como que aquele empresário enxerga a vida, como que ele é, quais são os comportamentos padrões que ele já tem, aquilo ali vai definir o que é a empresa dele. E no caso, por exemplo, ali, de você, que estava numa situação inicial de ter ali 2 colaboradores, pessoas te ajudando, que você queria expandir isso daí, eu acho que trazer esse olhar, a gente viu, o Renan é um cara super comunicativo, estratégico, inteligente, e com uma capacidade analítica abaixo da capacidade de vendas, da capacidade estratégica. Então, cara, estava errado. Estava o Renan ali fazendo planilha, mexendo com muita coisa técnica, tendo que fazer algumas tarefas que são aquelas repetitivas, rotineiras, e que mata a criatividade, que era o principal elemento que tinha dentro de você. É que a gente conseguiu enxergar e falar, cara, a primeira pessoa, a primeira área que você tem que delegar é uma área técnica de alguém que vai vir para fazer esse serviço ali de entrega, de pós-vendas, que a gente chama. Serviço técnico, repetitivo, dentro daquilo que você entrega. E aí, já partindo por essa área, aí a gente dividiu pré-vendas, vendas, pós-vendas, e trouxe primeiro essa pessoa de pós-vendas. Como que você vê, Renan, essa questão, dessa clareza que te trouxe na divisão das áreas dentro do negócio, dentro do seu negócio, e você entender que a primeira contratação que precisava ali, específica nessa nova fase, era realmente ali na área de pós-vendas, era alguém para fazer essa parte mais repetitiva e técnica, que não era ali o forte dentro do seu perfil. Para mim foi muito importante, era uma visão que eu não tinha a nível de negócio, essa questão da divisão de áreas, e toda vez que sem a orientação eu pensava em contratar alguém, eu acho que todo empreendedor acaba indo numa linha de querer se duplicar, né? Eu quero achar um outro eu para dar conta de tudo como eu faço. O que é um grande equívoco, porque cada pessoa tem uma personalidade, e voltando naquilo que você falou, do profile, que vocês me fizeram olhar para dentro ali, eu entendi que, não, eu realmente teria que delegar áreas e não querer um segundo eu que fosse fazer tudo e que não ia explorar as competências exatas ou extrair o melhor daquela pessoa. Entender qual era a primeira área para mim, isso também me trouxe muita clareza, porque nem sempre a primeira área para cada modelo de negócio vai ser a que foi para mim. Mas ter essa clareza que cada negócio, cada pessoa vai exigir delegar primeiro uma dessas áreas, para mim foi muito importante, porque embora a gente esteja num processo aqui de delegar outros setores, hoje eu tenho muito mais confiança de fazer isso sabendo que eu estou fazendo do jeito certo. Então, para mim foi muito importante. Você falou algo muito interessante aí, que é essa questão de nós tendemos a querer trazer para os nossos times, trazer para a nossa vida até pessoas que são parecidas com a gente. Não é isso que é o ideal. O ideal é você trazer pessoas complementares, né? Pessoas que vão trazer aquele retorno. E até na parte, eu acho, da própria questão das entrevistas, você tinha um pouco de receio ali de como você conduz isso, né, da melhor maneira, como que foi ali ter esses processos claros, tanto de abertura de vaga, de recrutamento, a questão própria ali de você trazer aquela ideia cultural, aquele vídeo que a gente gravou, quais eram os seus princípios, como que você vê essa parte, como que essa parte de ter uma metodologia clara ajudou para que não fosse uma captação errada, de repente você até uma pessoa boa, mas que o processo fosse por água abaixo. Cara, a gente já conversou isso diversas vezes, para mim, extremamente importante, porque, às vezes, desses desafios que o empreendedor sofre, talvez se eu fizesse uma contratação no achismo, talvez eu poderia me frustrar com o resultado e voltar para um ponto bloqueado de ter que dar espaço que é tão importante, que é terceirizar, e, enfim, ficar travado naquele ciclo que eu já estava de não conseguir crescer mais, de estar trabalhando demais, exaustivo, dificuldade com família, né? Esposa em casa sentindo falta de você porque você está trabalhando demais. Então, ter essa clareza e enxergar acontecendo e ter trazido, de fato, um profissional qualificado foi muito gratificante, porque eu não perdi tempo, veio um profissional qualificado, no dia a dia agora se prova que, de fato, é um profissional que está mais cedo, ainda agora você falou que fazer algumas questões operacionais matam a sua capacidade estratégica. E é isso, porque tinha as coisas operacionais que sugavam a minha energia necessária para fazer outras coisas importantes. Então, ter contratado alguém que ia ocupar exatamente as tarefas e o lugar que precisava ser ocupado de maneira qualificada foi muito importante, me deu confiança de saber que eu estava fazendo a coisa certa, desde do início do processo seletivo, da qualificação contratada ali, tanto da parte técnica, e você falou de olhar para dentro, a gente tem incluído essa análise do profile de quem seria contratado
para realmente ver se bate com aquelas atribuições que serão passadas para aquela pessoa, foi extremamente importante também, porque eu vejo que o Eduardo que está com a gente hoje, ele tem um perfil, uma personalidade que se encaixa exatamente no que aquela área exige, naquela área da empresa. E aí, a partir desse momento, então, que ele definiu o seu posicionamento de uma forma mais clara, o seu autoconhecimento, seus princípios, aquilo que era interno seu, a gente trouxe essa primeira pessoa dessa nova fase. Você já tinha pessoas que tinham lidado antes, mas essa pessoa veio como uma pessoa ali para estar integral no projeto. A gente passou ali a parte dos processos. Esses processos de início, a gente não tinha todos definidos ainda. Sim. Lembro sempre de falar com você, não, cara, mas como é que a gente vai começar? Porque ainda não tem os processos 100%. E a gente começou com a base, e ao longo do caminho, processos, mais pessoas foram sendo construídos. Como que você vê essa questão de ter uma metodologia clara? Por exemplo, se você quiser falar um pouquinho das dailies que a gente instituiu, que a gente fazia com você, colocou um gestor de projetos integrado dentro do seu time, e depois você começou a replicar isso também, através das ferramentas. Se quiser falar um pouquinho também do ClickUp, do que a gente trouxe de configuração, como que ter esses templates, essas ferramentas, essa forma de trabalho do Scrum dentro da sua operação ajudou para que aquela pessoa não ficasse jogada, que era um receio que você tinha. Cara, mas beleza, já estou trazendo, realmente precisa. Tem várias coisas que eu tenho medo de ficar meio avacalhado. Pode falar de maneira geral, Renan, como que você viu que isso daí de ter uma metodologia, um passo a passo ajudou? Cara, para mim, isso foi muito legal, porque superou um medo que eu já tinha passado por contratações erradas em outras vezes. Às vezes, a gente, além de eu ter trazido pessoas não tão bem qualificadas como foi nesse processo que eu fiz junto com vocês agora, acabou que quando outras pessoas saíram, o conhecimento ia embora com aquela pessoa. E vocês terem me trazido a importância de construir processos, registrar esses processos, mesmo hoje eu estando com um profissional bem qualificado, eu tenho mais confiança de que minha empresa tem processos. O conhecimento não está indo embora com aquela pessoa, porque eu sei que qualquer nova contratação que eu fizer, agora tem processo. Mas se vocês não me fornecessem ali modelos, templates, realmente, a própria capacitação dentro do ClickUp de como ir organizando os processos, desde quando eu for fazer uma nova integração, cada etapa que esse novo contratado vai passar, para que ele chegue num ponto de qualificação mais rápido do que o primeiro, porque não tem como romantizar. A criação de processo ela vai ser trabalhosa, vai ser cansativa, treinar. A gente quer muito que venha uma pessoa que tenha todo o conhecimento nosso na cabeça, mas isso não existe. Agora, dá para a gente passar o nosso conhecimento, vocês me mostraram isso, o nosso conhecimento para um lugar em que qualquer pessoa consiga se integrar de todo o conhecimento necessário para executar a tarefa que ela tem que executar. Obviamente, nós fomos construindo esse processo, mas ao longo da construção, todos os detalhes que vocês me passaram da importância de fazer as dailies, registrar o que foi falado em cada encontro, isso é muito importante. Hoje eu noto aqui que antigamente eu tinha o hábito de fazer algumas coisas de forma amadora, de conversar com os colaboradores no WhatsApp, e às vezes uma ideia se perdia, um ensinamento se perdia, mas agora que está tudo concentrado no ClickUp, de tempos em tempos a gente tem uma rotina aqui que a gente revisita as nossas atas de treinamento de reunião e consegue ver, isso aqui passou despercebido, teve algum porquê que a gente não conseguiu implementar isso, teve algum impeditivo? Que era uma dor, né, Renan? Você já tinha passado horas profissionais que às vezes você gastou tempo, treinou o cara foi embora, aí você, Jesus, tudo de novo. Sim. Tem que treinar do zero. E agora a gente já começou a ir gravando todos os treinamentos, usando inteligência artificial das próprias reuniões, tendo a transcrição, pegando pontos importantes. A questão da inteligência artificial também ela é bem relevante, né, Renan? Na questão dos processos. Nossa, poupa muito tempo, porque às vezes numa daily que eu passo 40 minutos falando com o funcionário ali sobre o que vai ser executado naquele planejamento mensal ou semanal, muita ideia surge, nem tudo vai para o papel, e depois de você ter uma inteligência artificial que faz um resumo ali, fica muito mais fácil de você extrair o que de fato teve valor daquela reunião. Porque numa reunião, naturalmente, conversas fluem, algumas coisas não tem porque são descartáveis, sim, mas as que são importantes, elas ficam registradas. Vocês terem trazido aquela ideia daquela ferramenta, aquela extensão que já resume a reunião foi muito importante também. O chat GPT, de você ir trabalhando isso, os processos, a tendência é que vai ficando cada vez mais fácil, mais simples, né, Renan? Sim, com certeza. Cara. Eu acho que vai muito em cima do tempo, né, cara? Você falou um negócio, eu fiquei pensando também, quantas vezes na vida eu já falei, se tudo que eu tivesse falado, tivesse virado processo, a gente tivesse impressão de perda de tempo. Acho que muito empresário tem isso. Que o cara chega e ele está ali todo dia, às vezes está repetindo, tem gente que chega e fala, cara, eu já falei isso 10 vezes. Mas existe uma forma de você falar uma vez só, daquilo ali, você otimizar seu tempo, daquilo ali já virar um pré-processo, daquilo ir para um lugar, ser reanalisado, passar no IA, no inteligência,
trazer aquilo dentro do mapa para que depois não fique repetindo. Eu acho que essa é a dor de muitos empresários, né? Que tipo, o cara pensa, cara, eu treino, fala, aí depois a pessoa não aprende, ou então aprende, vai embora e tem que voltar porque o cara fica aparecendo a vida inteira naquele mesmo círculo ali e não evolui. Ou então evolui a custa de muita hora, de muito sacrifício. Eu acho, e agora você falou uma coisa, é incrível como que tudo se conecta, desde lá do início até o fim, desde vocês me provocarem a entender o meu perfil, vocês me ensinarem a fazer uma contratação bem feita e a construção de processos, tudo isso está casado junto, porque se você faz uma má contratação, você provavelmente vai mandar embora. Se vai mandar embora sem processo, você vai contratar mal de novo, vai ter que gastar tempo treinando de novo. Então, assim, é óbvio, nem sempre a gente vai fazer uma contratação perfeita e que vai dar tudo certo, mas se você segue todo esse espaço, hoje eu tenho muito mais tranquilidade. Se tiver que contratar alguém, eu já sei como fazer tudo de novo para que aquele profissional chegue no ponto certo, muito mais rápido, de maneira mais assertiva. Porque eu fui registrando esses processos e, nossa, eu não sei nem dizer, porque é uma coisa que eu não enxergava, porque eu tava preso no operacional da minha empresa e hoje eu consigo olhar um pouco mais de cima, enxergar pontos que eu não devo perder tempo nisso aqui. Óbvio, empreender não é fácil, às vezes a gente tem que meter a mão na massa dele, vai ter que fazer algumas coisas ali, mas só de você executar com o pensamento de... Eu lembro que o Matheus da equipe de vocês me passou, né, uma vez, tipo, tudo que você for executar, pense se tem uma forma de você fazer aquilo pela última vez. E aquilo ali me marcou, porque tudo que eu faço, eu penso agora, cara, como que isso aqui pode ser a última vez que eu vou fazer, para daqui a pouco só outra pessoa executar. Isso eu acho que foi uma virada de chave muito destravar da mentalidade, né? E isso é uma mentalidade que a maioria das pessoas demora muito para pegar, porque é algo simples, mas a gente está tão acostumado ali a escutar, né, desde pequeno, que o esforço que é o rei, né? Que você tem que esforçar mesmo, que a gente não fica pensando nessa de, cara, como é que faz para parar de trabalhar nisso? Não é que vai parar de trabalhar, ficar na praia, se eu evoluir, gastar energia com outra coisa. Essa virada de chave de fazer pela última vez é tão forte, porque às vezes são microtarefas que de fato a gente leva 5 minutos para fazer. Só que são tantas coisas de 5 minutos que interrompem nossa linha racional, nossa linha estratégica, que a gente vai picotando os nossos dias e a gente pensa, é tão rápido que eu posso fazer. Só que é isso que vai sugando a sua energia ao longo do seu dia, que quando você vai ver, você não faz o que deveria ser importante. Tem coisas que não dá para fazer pela última vez, infelizmente, mas só de pensar desse jeito mudou completamente a minha vida, porque é isso, tem coisas que eu consigo delegar hoje, porque embora fosse algo complexo, que na primeira vez Renan, teria que fazer, é algo replicável. Como que você vê essa questão agora das inteligências artificiais, né, da tecnologia, das próprias ferramentas? A gente também trouxe algumas coisas de automações ali para você, de templates, né, prontos para você. Como que você vê a tecnologia, principalmente agora para o futuro, hein, aquelas coisas que você ainda vai aplicar, a inteligência artificial e essas automações, como que isso pode ajudar um empresário, de fato, comparado com o que era, por exemplo, até alguns meses atrás, quando nem a inteligência artificial não tinha estourado, igual está estourando agora. E aí, conectando com a importância da IA, tem certas coisas que são complexas, mas que com auxílio, talvez não de um secretário fazendo aquilo manualmente, mas que a inteligência artificial pode compilar aquilo de um jeito rapidamente, que eu levo menos de 2 minutos ali, e transformar aquilo num processo. Às vezes, num vídeo que eu gravo, aquilo vira um processo documentado. Óbvio, existe um esforço inicial, mas que depois traz um resultado que é imensurável. Não tem como medir mesmo, porque... Acho que no final vai tender a ser cada vez menos horas de trabalho e foco naquilo que realmente é estratégico, naquilo que realmente vai trazer um resultado, ao invés de ficar fazendo aquilo com o robô ou que o ser humano mesmo, com um processo bem instalado, pode executar. Até dos colaboradores, porque hoje a inteligência artificial eu já não uso nem só para mim. Eu mostro que algumas tarefas que os meus funcionários vão executar com auxílio correto, com o prompt correto da inteligência artificial, pode poupar tempo deles. E se eles estão com mais tempo, eles têm mais tempo de poupar mais meu tempo. E aí é uma bola de neve ali, realmente de vantagens ali, de economia de tempo, que resulta em financeiro, porque se eu tenho mais tempo para pensar em questões estratégicas, fazer alianças corretas, parcerias corretas, é fruto da economia de tempo. E falando em financeiro, eu vou te perguntar sobre 2 pontos. Um sobre economia e o outro sobre o aumento de faturamento e a descoberta da possibilidade de novas receitas. Eu lembro que antes mesmo de você começar no programa, a gente já estava ali, você já chegou e trouxe um ponto. Você tinha sido orientado pela contabilidade, pelo advogado ali, ao investimento que você teria que fazer e que lá no futuro esse investimento até vai ser necessário, mas que ainda não era o momento e que inclusive você trocou de contabilidade, nós te indicamos uma contabilidade diferente da sua,
migrou, e ali a gente falou, você já entrou com o primeiro mês aí paga. Como que foi essa questão de ter tido também essa interferência nessa parte contábil, nessa parte financeira, tendo esse olhar, porque às vezes as pessoas pensam em processo é o quê? Processo envolve financeiro, envolve marketing, envolve venda, é um negócio como um todo. Como que foi ter esse olhar, né, meu aqui do time, mais financeiro mesmo, contábil dentro do seu negócio? Sim, eu atribuo essa primeira economia a vocês, porque no meio da confusão que eu estava vivendo, porque é aquilo, né? Trabalhando, você falou 12 horas, mas na verdade eu estava trabalhando 14, 16 horas por dia, falta tempo para tomar boas decisões e é tanta coisa que a gente tem que pensar e decisões importantes que a gente tem que tomar que às vezes, na falta de tempo, a gente toma decisões erradas. E de fato, eu estava prestes a fazer um investimento que é importante para o negócio, vai ser importante, mas não era o meu momento. Então, ter essa orientação de vocês ali, de entender, Renan, do que você está precisando fazer, vamos organizar a prioridade dos passos que você tem que dar. Isso foi muito importante, porque eu entendi o que precisava ser feito antes, que me daria o resultado mais rápido e com menos esforço. Essa organização de tomada de decisão me fez não tomar uma decisão que resultaria no investimento de 20 mil, que hoje eu enxergo assim, com toda certeza, não era o investimento que eu tinha que fazer naquela época. E junto disso, de organizar os processos, eu vi que tinha coisas dentro do meu processo, dentro da minha empresa, que poderiam me trazer receita, que coincidentemente eu deixei de gastar e nós conseguimos fazer algo que me trouxe uma receita também ali, que foi aquele evento que a gente fez para extrair um resultado financeiro ali da nossa base de clientes. A dor da maioria das pessoas, Renan, aquela dor que você trouxe, Renan, um cara que ao longo dos últimos anos aí fez faturamentos muito, muito altos a partir do tráfego direto. Né? Assim como talvez tem gente que vai estar escutando esse estudo de casa, que vai se encaixar cara, também faturava muito, e nos últimos meses a proporção vem diminuindo, né? Não está dando tanto ROI igual antes, tem que pensar fora da caixa, e a gente começou naquele momento falar, cara, reduz um pouco a mão nesse tráfego aí externo, vamos olhar para dentro, e aí o Renan tinha uma base ali já de mais de 3, 4 mil alunos, assinantes, dentro dos produtos dele, dos infoprodutos, e falou, como que a gente pode extrair receita dentro dessa própria base? Sem custo. E conjugar com a área de pós-vendas, que foi a primeira área que a gente resolveu que se delegaria, que se colocaria um esforço, porque era também a área que o Renan precisava de alguém para completar ele. Ele tinha uma base, questão de uns 15 dias, mais ou menos, 15, 20 dias. Eu acho que foi 20 dias, porque foi anunciando uma semana, depois trabalhamos a divulgação. Foi uns 20 dias, isso aí. E com os templates prontos. Isso daí você já poderia até falar um pouco disso, Renan, porque eu lembro que você me comentou assim, cara, eu já tinha entrado em muita mentoria, curso, né, até mastermind também, tudo tem a sua importância, mas foi diferente, a questão de, a hora que vai fazer vamos organizar aqui um evento, vamos organizar algo para fazer uma receita e você ter os templates tudo pronto, você ter o gestor de projeto integrado dentro do seu time. Conta um pouco aí para a galera que, de repente, já está vendo o vídeo aqui e falou que, cara, eu já participei de mentoria. Programa, o acelerador, parece com a mentoria ou é bem diferente? Dá uma visão geral para a galera. Como você sempre vai falar a palavra conecta, e eu vou falar porque realmente conecta. Era um dinheiro que estava disponível na minha base, mas eu não conseguia pensar em executar aquilo porque eu já estava tão atribulado de tarefas que não cabia. Eu não tinha tempo, hora de trabalho para poder executar e sacar. Eu lembro que você falou assim, Ana, você tem um dinheiro para sacar que está dentro da sua empresa e você não está olhando. E ter alguém para me auxiliar ali é que, às vezes, a gente teve que contratar, mas o dinheiro que você investe delegando te libera tempo para sacar um dinheiro muito maior. Mas é isso, você perguntou da mentoria dos masterminds, eu acho que na fase em que eu me encontrava, era tanta coisa, tantas decisões que eu estava avaliando e ponderando qual que seria a decisão correta, eu fiquei com receio de só me confundir mais com tantas alternativas, porque toda empresa tem muita coisa para fazer. E em vocês ali eu enxerguei a possibilidade de ter alguém, ao invés de falar de possibilidades genéricas, falar olhando para o meu negócio. Não, Renan, vamos olhar o seu negócio, as suas dores, as suas dificuldades e tomar a decisão com base na tua realidade. E não uma realidade mercadológica, porque todo nicho tem suas possibilidades e eu acho que todo empreendedor atento, ele sabe das possibilidades e está olhando para tudo. Talvez até isso que às vezes trava a gente. É tanto caminho para seguir hoje na internet, é tanta informação que você fica, qual decisão que eu vou tomar? Então eu procurei vocês porque precisava de alguém olhando o meu negócio, olhando por dentro, entrar na empresa e olhar, não, Renan, a partir daqui, desse ponto, para o seu negócio, a melhor decisão é essa. Então, fez mais sentido, é o que você falou, participe de mentorias, participe de masterminds, todos agregam demais, mas para essa minha dificuldade de delegar, de construir processos,
era muito mais importante para mim que eu não tivesse instruções genéricas, e sim instruções dentro, né? internas. Eu falar de uma solução assim, em algum lugar, Renan, de uma empresa que pega e pluga um gestor de projeto dentro da sua operação, igual foi, a gente colocou o Matheus, que foi o seu gestor designado, dentro ali, dia após dia, fazendo daily, todos os dias, passando templates prontos, passando processos já prontos dos nossos negócios, apenas para fazer leves adaptações, adaptando com você. Você já tinha ouvido falar disso? Isso surpreendeu? Como que foi essa relação ali com o seu gestor mesmo alocado, que foi o Matheus? Eu já vinha pesquisando muitas coisas, mas eu acho que a gente se conecta com pessoas e eu vi muita verdade em você na nossa primeira reunião ali. Eu não imaginava que eu encontraria um serviço que seria... Eu estava procurando um serviço personalizado, eu entendi que vocês fariam, mas não achei que seria tão personalizado. Porque é isso. Existe um template que você pode usar para conduzir determinado processo de venda. Mas se aquele template não se adequar exatamente ao meu negócio, o que eu faço? Não, aí o Matheus ali estava assim, não, Renan, já que esse template não se enquadra exatamente para você, que a gente pode fazer isso, isso, isso. Era como ter um gestor de projetos dentro da empresa aqui. Cara, como você ter contratado um próprio gestor aí para você, exato, eu acho que talvez até um pouco mais, porque esse daí já vinha pronto, né? Trazia já os templates, trazia os processos. Exato, exato. Eu acho que isso... Você acha que é importante ter um gestor de projetos? Hoje você vê essa importância? Vejo, com certeza, porque óbvio que agora que eu aprendi a delegar, eu consigo olhar para o meu negócio um pouco mais de cima. Mas eu acho que o gestor de projeto consegue olhar para o seu negócio de cima diferente de você, porque eu vou ter as minhas experiências, as minhas decepções, isso vai moldar um pouco as minhas decisões. E às vezes o gestor de projeto está olhando de maneira só analítica, números e tomando decisões, às vezes, mais racionais do que emocionais que o dono toma. Então, eu considero, assim, nossa, vital, assim, é bem importante mesmo. E essa questão da validação do modelo de negócio, dessa cultura que a gente já começou a desenvolver, que agora não é qualquer um também que o Renan aceita para trabalhar com ele. Não adianta ser só inteligente, ter ido bem, ali às vezes conversou, foi gente boa, vai além. Como você está vendo, até para o futuro, esse processo dessa construção dessa cultura, de como que você se vê ali crescendo esse negócio, colocando mais gente, como que o acelerador te ajudou a enxergar isso? Cara, vai muito além. Você falar isso aí me faz lembrar do processo seletivo, em que teve algumas pessoas qualificadas e inteligentes, mas que parte dos processos que vocês fizeram implementar, independente de ser inteligente, independente de ter ido bem em várias etapas, para aquela área, para aquilo que eu precisava, ainda tinha uma a mais. E aí entra o profile, e ter entendido isso, para mim, é extremamente importante, porque, embora hoje eu nem considere mais tomar uma decisão de trazer um familiar, trazer só por afinidade, embora eu já não considere mais isso em hipótese alguma, mesmo fazendo um processo seletivo, eu entendo que, para além da habilidade técnica ou do conhecimento mais amplo, tem algo a mais. Ter a noção de área, ter a noção das atribuições que você vai delegar, tem que casar com o perfil, enfim, com outros elementos que o candidato tem que ter ali para cumprir com o que você precisa. Acho que é isso. Eu não sei se eu consegui trazer aqui o meu entendimento sobre essa parte, mas hoje eu me sinto muito mais seguro. Porque, embora algumas áreas a gente não tenha delegado ainda aqui, até por etapa da empresa, a gente precisou enxugar um pouco, porque é o que você falou, eu estava com faturamentos altíssimos, mas sem vida. Uhum. Hoje eu me sinto mais confortável até para crescer de novo, porque eu cresci errado. E é horrível fazer isso também, porque chega uma hora que aquilo te consome tanto que você começa a ter medo de crescer por conta do quanto aquilo vai te causar de desgaste energético, vida, família, tudo. E hoje, delegando certo, eu consigo visualizar, cara, não, se eu crescer aqui, é só contratar essa área aqui, é só delegar isso aqui. Eu não vou precisar ter aquele desgaste todo se eu crescer, porque vai me demandar aquilo, e é só contratar, qualificado, criar processo, delegado do jeito certo. Como que foi a importância, tanto dividindo, né, das mentorias que você fez comigo, a gente estava sempre fazendo mentorias quinzenais, assim como também do Matheus, como foi gestor de projetos que a gente colocou integrado, e terminando falando ali de modo geral, para quem de repente está assistindo agora e está pensando, será que vale a pena eu entrar nesse programa? Não vai ser só mais uma mentoria, não vai ser só mais um dinheiro. Hoje em dia as pessoas têm muito receio, porque tem muito vendedor aí que já ali falou uma coisa e na verdade não entregou. Então, se você quiser contar um pouquinho para a gente já encerrando sobre esse tripé aí da mentoria, do gestor de projeto integrado, e de toda essa tecnologia de processos prontos que a gente foi colocando dentro, vai ser legal para a gente encerrar, Renan. Dando a sua visão final para quem está pensando em entrar. Legal. César, eu acho que essa frase saiu da minha boca lá no começo,
posso repetir ela com tranquilidade. Hoje, eu consigo me ver empresário, porque eu acho que eu não era. Eu era um empreendedor ali mesmo, eu estava preso numa coisa de que começou um negócio, começou a ir aos trancos e barrancos, vendo o que era necessário e a empresa vai crescendo. E hoje eu consigo me enxergar empresário, construindo uma empresa de fato, com processos, com áreas. E eu acho que é uma soma. Sem o papel do Matheus, como gestor de projetos, mostrando implementações de ferramentas, implementações de processos necessários para cada área, mas sem o seu toque do... Eu sempre falei para o Matheus, não, eu gosto de conversar com o César, porque os insights deles é até mais subjetivo, mas eu gosto de ouvir porque ele me faz equilibrar o racional e números com o coração, com o que é a gente, porque no final das contas é o que você sempre falou, né, cara? A gente trabalha, mas qual é o nosso porquê? O porquê é talvez melhorar a vida da minha família, de quem a gente ama e tudo mais. Então, eu acho que eu separo a importância das nossas mentorias com você como tomada de decisões mais macros, assim, em relação à empresa como um todo e de direção. Para onde que eu estou querendo ir, o que eu estou querendo me tornar como empresário, o que eu estou querendo entregar para o mundo de melhoria com a minha solução, que afinal a gente sempre soluciona alguma coisa. E a parte do Matheus, muito mais prática. Eu não imaginava realmente que eu teria alguém olhando tão pontualmente detalhes que às vezes a gente batalha contra aquilo sozinho na nossa empresa, achando que ninguém vai entender aquilo ali, mas tem alguém com conhecimento aplicável, um know-how já para falar, cara, não faz isso aqui, que isso aqui vai ser errado, isso aqui, se você não implementar esse processo, você não vai executar isso aqui da maneira exata. Até lembrando, naquele lançamento que a gente fez ali, teve um ponto de erro que se o Matheus não intercedesse, não daria aquele resultado. Teve uma planilha, uma ferramenta que vocês me forneceram e um toque que vocês me deram, Helena, faltou isso aqui. Foi um detalhe que, se eu tivesse sozinho, ia ser a diferença entre não ter vendido e ter vendido. Então, eu enxergo assim. Eu acho que é o casamento ideal entre muita prática, muita execução e um pouco de análise também mais geral assim, do negócio como um todo, considerando pessoa, considerando os sentimentos, as aflições e os medos que todo empresário passa, porque é muito desafiador. Eu acho que poder equilibrar esses dois, com você e com o Matheus, foi extremamente importante. Excelente. Você recomenda, então, Renan, se tiver uma pessoa agora pensando, está precisando de ter mais organização, está precisando de contratar, está precisando de faturar mais, está precisando de ter uma visão de fora dentro do negócio dela para, às vezes, deixar de ser um empreendedor e ter essa visão de empresário, crescer o negócio. Você recomenda o programa Acelerador Financeiro? Com certeza, César. Assim, eu vou dar a minha opinião de suspeita de cliente e vou dar uma opinião totalmente racional aqui. Eu acho que ao longo dessa nossa conversa aqui eu pude passar todas as transformações que a gente viveu junto aqui, mas eu acho que como empreendedor que eu me sinto ainda, e se a pessoa que estiver ouvindo isso aqui tiver nessa situação também, provavelmente você vive desafios há anos. Você já cometeu vários erros também. E por que não? O que está do lado de dar esse... O que está depois desse muro do medo? Porque às vezes a gente fica com medo de investir, de achar, não, será que é isso mesmo? Cara, vai e descobre. Empreender e crescer como empresário é cometer erros. Só que tem erros que custam pouco, por resultados muito grandes. Então, assim, essa é a minha resposta racional, tá? Eu acho que tem que pensar o seguinte, cara, o que está do lado de lá? O que eu estou há anos aqui sofrendo e fazendo isso aqui, passa meses, passa 6 meses, um ano, e eu não saio do lugar. O que está depois do meu medo? Porque às vezes a gente só está com medo de realmente investir em conhecimento, investir em direcionamento, investir em delegar. Óbvio, para delegar certo, eu precisei investir em consultoria primeiro. Paguei para ver e estou extremamente feliz. Ainda bem que eu dei esse passo. Recomendo com certeza aí para quem precisa de uma orientação, quer crescer. Eu acho que tem que crescer certo. E eu recomendo sim um acelerador aí, porque o financeiro foi top. Muito bom, Renan. Muito obrigado pela sua participação. Declarar aí que a Viva Digital venha crescer cada vez mais, multiplicar. Daqui a pouco tem uns 200 colaboradores aí. Não mais. É isso aí, meu irmão. Obrigado a você. Fora os robôs da inteligência artificial. É isso aí. É isso aí. Tá bom, Renan. Obrigado. Deus abençoe, irmão. Obrigado mesmo. Tamo junto. Tamo junto.